Abrir o PPT aqui. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim ou não? Pessoal, Sim, tá beleza? Matemática aí? Então vamos dar início. Vamos para mais uma aula de matemática hoje, dia 22/9. O que a gente vai falar hoje, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre ângulos. Ângulos é um assunto bem bacana, viu? Essa parte de ângulos, né? O importante, pessoal, é que é assim, ó. O que vocês precisam entender, né? Vocês precisam entender, né, os valores dos ângulos, principalmente quando a gente fala um pouquinho de geometria, tá? Mas como a gente vai trabalhar a questão de retas aqui em ângulos, né? Mas eu vou ser o mais claro possível para que vocês entendam bem, né, toda a sistemática aí desse componente curricular. Então, aqui, ó, ângulos. Vamos pegar a caneta aqui, numa cor bem chamativa. Então, aqui, ó, a ideia de ângulo, né, pode ser associada a várias situações do cotidiano, como, por exemplo, as que envolvem inclinações em relação a um eixo ou um giro em torno de um ponto fixo. Então, vocês têm compasso, pessoal? Sim ou não? sim, tá não. O compasso ele é bem interessante que com o compasso vocês conseguem, né, visualizar algumas situações. Então vamos falar um pouquinho, né, das características de cada ângulo. Então quando a gente fala de ângulo reto aqui, ó, né, quem que é o ângulo reto? É o ângulo de 90 graus aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó, né? Então um ângulo qualquer lá, eu coloquei alfa aqui, né? Mas poderia ser, por exemplo, beta. E aí vai depender do que o alfa, gama, o que o problema vai colocar lá para vocês. Então, o ângulo reto, né, sempre que a gente falar de ângulo reto, a gente vai estar falando de um ângulo, né, que ele equivale a 90 graus. Então, esse ângulo reto aqui, ó, ele é igual a 90 graus, tá? É a mesma coisa que 90 graus. Aí a gente tem o ângulo agudo, né? Ângulo agudo. O ângulo agudo, né? Ele é um ângulo que o valor dele tem que ser menor que 90 graus, tá? Então vocês percebam que ele fechou aqui, ó. Tá vendo? Né? Ele estava aqui, ó, nessa posiçãozinha aqui, ó. Acho que é melhor pegar essa caneta vermelha. Deixa eu pegar aqui. Então vocês percebam que ele saiu daqui, ó. Ele estava aqui, ó. No caso do reto, ó. E aí tinha um ângulo de 90 graus aqui, ó. Só que, o que aconteceu? Ele girou para cá, ó. Ele veio para cá, ó. Nessa direção. Então ele fechou aqui, ó. A portinha foi fechando. Vamos entender uma porta fechando aqui, ó. Então, é, o valor desse ângulo, né? Ele diminuiu, né? E por isso que ele está dizendo aqui, quando a gente fala de ângulo agudo, né? É um ângulo sempre menor que 90 graus. Já no caso de um ângulo obtuso, né? Um ângulo obtuso, ó, ele já abre, tá vendo? Ele é maior que 90, ou ele é 90 graus e ele é, né, menor que 180, né? Porque 180 graus é meia volta aqui de uma circunferência, mais ou menos, ó. Isso aqui é 180 graus. Quando eu falo em 360 graus, é um giro completo, tá? Um giro completo equivale a 360. A metade aqui, ó, se eu cortar no meio, eu tenho 180 graus, tá? Então, no caso do obtuso aqui, ó, ele é ele é maior que 90 e menor que 180 graus. E já o ângulo raso, né, é o ângulo de meia volta de uma circunferência aqui, ó. Tá vendo? Então ele é exatamente igual a 180 graus. É importante, gente, vocês guardarem tudo isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse PPT para vocês, tá? Isso vai servir como um material de apoio, tá bom?
Vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, aqui, vamos entender algumas situações, né? Então, aqui, dois ângulos são opostos, né, pelo vértice, quando os lados, né, de um são semirretas, opostas aos lados do outro. Então, veja a figura aqui, ó. Por exemplo, temos essa figura aqui, aí temos A, né? Temos B, temos C e temos D, tá? Então, o que ele fala aqui, ó? O ângulo A, o A, né? Tem um ângulo aqui, né? E C são ângulos opostos pelo vértice, porque eles estão do lado contrário, ó, um ao contrário do outro, tá vendo? Eu tenho o vértice aqui, ó, né? Eu tenho meu vértice aqui, então eles estão em lados opostos pelo vértice, tá? E aí no caso do B e o D também, ó, são ângulos opostos pelo vértice, tá? Ó, eu tenho o vértice, aí eu tenho o B e tenho o D. Eles estão em lados opostos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, eu posso imaginar também aqui, ó, ângulos aqui, ó. Olha que legal. Aqui, aqui e do outro lado também. Tá vendo? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, se eu denominar aqui, ó, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3 e ângulo 4, né? Então, eu posso dizer aqui, ó, que o 3 ele está oposto pelo vértice do 1 e o 4 oposto pelo vértice do 2, ou do 2 do 4, tanto faz. Essa ordem não importa. O importante é vocês saberem que esse ângulo aqui, ele está do lado oposto do outro ângulo aqui. Deu para entender até aí, pessoal? Alguma dúvida? Lívia, Não. Eric, Felipe André, Juliane, dúvida? Renato, tá tranquilo por enquanto? Então Sim. vamos passar para o próximo slide aqui, ó. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre ângulos suplementares, né? A palavra-chave aqui, ângulos suplementares, né? Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Então, se eu falei aqui, ó, que, né, vamos supor aqui, ó, vamos voltar aqui no caneta que sumi, porque aqui. Vamos supor na seguinte, ó, vamos pensar, imaginar a seguinte situação aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui, ó. Qual que é o valor de uma circunferência, uma volta completa? Quantos graus são, gente? Gente, quantos graus são uma circunferência completa? Pessoal, vocês não podem esquecer disso. 360 graus, né? Então, no caso aqui, a metade dela, né? Eu tenho 180 aqui e tenho 180 aqui, certo? Beleza? Né? E aí eu tenho aqui, ó, né? Isso aqui no meio, no centro. O que que ele fez aqui, ó? Ele quebrou, né? Essa metade aqui, ó, essa meia lua, né, em duas partes. Então eu sei que esse ângulo aqui, ó, né? Vamos supor que esse aqui fosse, denominei como beta, mais esse ângulo alfa aqui, ele tem que ser igual a 180 graus. Por que 180 graus? Porque esse aqui, né, suplementa esse outro lado aqui, ó. E eu somando os dois, ele tem que ter uma medida total de 180 graus. Tá? Deu para entender até aí? Alguma dúvida? Não. Certeza? Então vamos lá. Vamos continuar. Então agora a gente vai falar um pouquinho de ângulos complementares. A gente falou de suplementar, né? E agora a gente vai falar de ângulos complementares.
tá? Então aqui, ó, ângulos complementares. Podemos considerar dois ângulos como sendo complementares quando a soma de suas medidas resultarem em um ângulo reto. Lá eu falei de um ângulo de 180 graus, tá? Quando eu falo, isso no caso de ângulo suplementar. Quando eu falo de ângulo complementar, eu estou falando a um valor equivalente a 90 graus, tá? Então, quando eu falar de ângulo reto, né, a soma de valores que vai constituir um ângulo reto, aí a gente está falando de 90 graus, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho aqui, ó, vamos supor. Oh, meu Deus, que reta torta. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Né? Se eu quebrar ele em duas partes aqui, ó, né? Cortar no meio aqui, ó. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele separou. Então, esse ângulo mais esse aqui, ele equivale a 90 graus. Então, ele é considerado, são considerados ângulos suplementares. Se aqui for 45, por exemplo, no caso aqui, eu dividi em duas partes iguais. Então, aqui, ó, esse aqui é o complemento desse, tá? Então, ele tem que, né, a somatória desses dois ângulos aqui, né, tem que ser igual a 90 graus, tá? Isso no caso de ângulo reto. 90 graus sempre será um ângulo reto, tá? Não esqueçam disso, que é muito importante. É uma informação muito, mas muito importante. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, ele até colocou uma formulinha, ó. A mais B tem que ser igual a 90, né? Dessa forma, o complemento de um ângulo de medida x é... Então, aqui, ó, 90 menos... Aqui vai depender, né? De qual é o valor, né? Que ele determinar. Por exemplo, ele deu uma situação aqui, ó. Por exemplo, hipoteticamente falando, tá? Ele te deu aqui, ó, 45 graus e aqui ele te deu x. Quanto que vai valer o x aqui? Renato? Oi? Quanto que vai valer o x aqui? Ó, ele te deu um ângulo de 45. Se a gente falar de ângulo reto, né, como ângulos complementares, qual que é o valor que está faltando para x aqui? Se aqui é 45. Peraí, deixa eu pensar. Livre, arrisca. Ah, eu não sei. Gente, ó, quando a gente fala de ângulos complementares, a gente está falando em uma soma de 90 graus. Se aqui é 45, aqui só pode ser 45 graus, gente. Tá? Ou seja, a fórmula vai ser sempre 90 menos x. Tá? Vocês não podem esquecer disso, gente. Senão vocês não conseguem fazer o exercício, tá? Essa parte conceitual é muito importante. Então vamos lá. Agora vamos continuar. Vamos falar de duas retas paralelas. Ó. Então o que, que é reta paralela? Né? É uma, né, paralela à outra. Tá? Né? O que, que são duas retas paralelas e uma transversal? Ó. As retas paralelas estão aqui, ó, paralela, paralela, e a transversal é essa que corta as duas retas. Tá? Vamos para o próximo. Agora vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Duas retas paralelas e uma transversal. Então temos aqui, ó, duas retas paralelas, né? A R e a S, e a reta T aqui, a transversal. Então aqui, ó, essa parte de cima aqui, essa parte de baixo aqui, ó, são as áreas internas, externas, tá? Vendo? E aqui tem a região interna. Região externa
Região interna, tá? Quantos ângulos temos aqui, né? Então, olha que interessante. Aqui podemos formar vários ângulos, ó. Se a gente traçar aqui uma circunferência, ó, né? E outra aqui, ó. Vocês percebam que a gente vai ter ângulo para todo que é lado aqui, ó. Deixa eu fazer em cores diferentes. Por exemplo, ó, eu pego aqui um ângulo, pego aqui outro ângulo. Vamos pegar um amarelo aqui, ó. Agora eu pego aqui, ó, ângulo aqui, ângulo aqui. Ângulo aqui, ângulo aqui. E a última parte aqui. Né? Ângulo aqui e ângulo aqui. Tá vendo? Eu formo... Quanto que tem que ter o total aqui, gente? Somando todos esses ângulos aqui. Qual que é o valor em grau, gente? De uma circunferência inteira. Lívia? 360? 360 graus. O total aqui, ó. Vamos colocar aqui. O total equivale a 360 graus. Não posso esquecer disso nunca. E aqui em cima? Quanto tem que ter aqui em cima? A meia-lua. Cortada no meio. Quanto tem que ter? Se o total é 360, quanto que é a metade, gente? Lívia? Se uma volta inteira é 360 graus, quanto que é a metade? 180. 180 graus. Então, a metade aqui, ó. Essa parte aqui de cima aqui, ó. Né? Só essa parte aqui, ó. 180 graus. Tá? Esses outros aqui eu não vou saber falar quanto vale esse, porque a gente precisa calcular e depende do grau de abertura dele. Tá? Então, vamos para o próximo aqui. Então, aqui, ó. Esses ângulos recebem 2 a 2 nomes especiais, né? Então vamos supor, ó, tenho aqui, né? E aqui eu já passei para os dois aqui, ó. Então aqui, ó, se estiverem ocupando a mesma posição, né, na reta transversal, são chamados de correspondentes. Então esse aqui, ó, esse ângulo aqui, tá? Com esse daqui são ângulos correspondentes, porque eles correspondem, né, a um mesmo valor. Porque se a gente perceber aqui, ó, o grau de abertura aqui, né, me dá o mesmo valor de ângulo, tá? A mesma coisa aqui, ó, esse ângulo aqui, né, se a gente fosse, né, imaginar aqui uma outra situação aqui, ó, né, aqui e aqui, porque os dois estão fechando, ó. Também são ângulos correspondentes, tá? Porque eles estão na mesma posição. Isso é importante vocês saberem, tá? Então vamos para o próximo. Então vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. É o que eu acabei de passar no slide anterior, ó. Se estiverem ocupando a mesma posição na reta transversal, são chamados, então aqui, ó. Eu tenho minhas retas paralelas, ó. Eu não posso esquecer disso, ó. Reta paralela. E essa daqui, ó, né? Essa reta aqui é uma reta transversal. Vou apagar aqui. É uma reta transversal, tá? Não pode esquecer dessas informações que eu posso cobrar isso em atividade, nome, né? Nominho, né?
e o porquê. Então, vocês veem que eles são correspondentes também aqui, ó. Ó, por quê são correspondentes? Eles estão na mesma posição aqui, ó, tá? Então, são ângulos correspondentes, tá? Vamos para o próximo. Então, aqui, ó, esses ângulos recebem a mesma coisa. Então, aqui, ó, se estiverem do mesmo lado da transversal, então, do mesmo lado da transversal, são chamados de ângulos colaterais. E aí vamos entender um pouquinho mais. Ó, se estiverem posicionados em lados alternados, né, da reta transversal, são chamados de alternos, né? Porque vocês verem que eles estão alternando aqui, ó. Um tá aqui e o outro tá aqui. Então aqui, ó, é o seguinte, ó. Qual a medida dos ângulos indicados? Olha que interessante. Se aqui é 40 graus, quanto que vai ser aqui, gente? Alguém arrisca falar? Lívia? Renato? Se aqui ele tem um valor de 40 graus, quanto que vai ser o valor aqui? 20? Pensa bem. Tem a mesma medida? 40. É 40, isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se aqui é 40, quanto que tem que ter aqui, ó? 50. Pensa bem. Se aqui é 40, quanto que tem aqui? Quanto que tem que ter desse lado aqui? Ele forma metade de uma circunferência? Qual que é o valor da metade da circunferência? Hein? Qual que é o valor da metade da circunferência, gente? 80? Quanto? 80? Não. De novo, qual que é o valor da metade de uma circunferência? Se uma circunferência inteira mede 360 graus, quanto que tem a metade de uma circunferência? 180? A metade de uma circunferência tem 180. 180 graus. Se aqui eu tenho 40, quanto falta para 180? É só fazer aqui, ó, 180 menos 40. Dá 4. Dá 1. Quanto que eu tenho aqui, gente? 140 graus. Tá? Esse valor aqui, ó, é o suprimento. Lembra que a gente falou? Complemento e suprimento, né? Esse valor aqui é o suprimento dos 40 graus, tá? Beleza? Entendeu aí? E a mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ter 180, 140 também, né? Vai ser o suplemento dos 40 aqui, tá? E a somatória desses dois aqui, ó, equivale a 180 graus. Ou seja, o 140 graus, ele é o suprimento, né, dos 40 graus, tá? Deu para entender? Então, ó, eles estão na mesma posição, né? Em relação à reta transversal? Sim, né? Está na mesma posição. O que podemos afirmar em relação às suas medidas? Né? Ó, concluímos que x é igual a 40 graus, tá vendo? Que legal? Porque ele tem a mesma medida, tá? Ele está na mesma direção, tem a mesma medida, né? Os ângulos são iguais.
né? Aí agora aqui a gente tem uma outra situaçãozinha aqui, ó, né? Eu tenho x mais 20, ou 3x mais 20, tá? Como é que eu resolvo isso aqui, gente? Primeira coisa, né? Eu preciso conhecer um pouquinho de equaçãozinha, né? É, eu posso pegar aqui, ó, 3x mais 20 igual a zero, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar meu 3x aqui, ó. E aí eu vou mandar esse 20 lá para o outro lado, né? Como número negativo. E aí, ó, eu vou isolar o x, né? O 3 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado lá, dividindo. Né? Só que eu não vou passar isso para vocês, que eu não estou passando a equação para vocês. Isso tem outra forma de resolver isso aqui. E eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, eles estão na mesma posição em relação à reta transversal? Sim, tá vendo? Estão na mesma posição, tá? O que podemos afirmar em relação às suas medidas? Né? Que são as mesmas, né? Assim precisamos resolver a equação, ó. 5x menos 40, né? Aqui ele fez de uma forma diferente. Ele colocou todas as equações. Ele está dizendo que isso aqui, ó, 5x menos 40 é igual a 3x mais 20. Foi o que ele fez aqui. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar os termos semelhantes. Então, 5x fica aqui, o 3 vem para cá negativo, e o 40 vai para lá positivo. Né? Então, aqui vai dar 2x, né? 5 menos 3, 2x. E 20 mais 40, 60. E depois eu venho aqui, ó, x, o 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? X é igual a 30. Então, o meu valor do x aqui, ó, né? Ele equivale a 30, é igual a 30, né? Então, se eu pegar e substituir aqui, ó, no lugar do x, por exemplo, pega esse de baixo aqui, ó, 5 vezes 30 menos 40. 5 vezes 30, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15, né? Então aqui dá 150, menos 40, né? Então vai dar esse valor aqui desse ângulo é 110 graus. 110 graus. Então aqui em cima, ó, tem que dar 110 também, ó. Quer ver uma coisa? Será que eu fiz essa conta certa? 30 vezes 5, 0, 3, 5, 15. 150 menos 40, 110, tá certo. E lá em cima a mesma coisa, ó. 3 vezes 30, né? Mais 20. 3 vezes 3, 9, 90. Mais 20, 90 mais 20, 110. Então, ó, o valor do ângulo aqui é igual para os dois lados, ó. Tá vendo? Eles são ângulos correspondentes, tá? Então, x equivale a 30 graus. Tá? Vamos para o próximo aqui. Deu para entender até aí, pessoal? Isso é só para vocês saberem que esse valor aqui tem que ser o mesmo desse aqui, tá? Esse valor aqui tem que ser o mesmo desse aqui. E aí, se eu complementar aqui, ó, né? Se aqui tem 110, é claro que aqui tem que ter 70 graus, tá? Que a soma desses dois vai me dar um valor total de 180 graus. Né? Então, aqui, ó, vamos lá. Ó, ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos. Não, aqui está errado. Ó. É externos. Aqui é externos, tá? Tá errado.
Então, ó, o que está do lado de dentro, né, das linhas paralelas, do lado de dentro das linhas paralelas, são os internos. O que está do lado de fora são os externos. Deixa eu já arrumar isso aqui para não mandar certinho para vocês. Espera aí. Aqui está errado. Aqui é externos. Tá? Então, o que está do lado de dentro das linhas paralelas é interno, do lado de fora das linhas paralelas é externos. Ó, ângulos alternos externos, ângulos alternos externos. Está do lado de fora das linhas paralelas. É ângulos colaterais internos, né? Ó, esses aqui são valores diferentes de ângulos, ó. Que interessante. E fim. Pessoal, tem alguma dúvida quanto a isso? Ficou alguma dúvida aí, gente? Alguém já fez a atividade? Não fez? Pessoal, preciso ouvir vocês.